Está chegando no Jornal Gente às 9h14. Nós vamos conversar com o deputado relator da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada pelo governo no fim do ano passado, Danilo Forte, que está conosco aqui em áudio e vídeo, para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes, o Band News TV e o aplicativo Band Play. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. O senhor está confiante aí de que o Congresso Nacional vai derrubar vetos que foram colocados pelo presidente da República ao sancionar a LDO? Muito bom dia. Bom dia. Eu acho que está na hora de fortalecer a autonomia dos poderes. Quem tem o poder de legislar, né, de elaborar a lei orçamentária, de definir a execução da orçamentária, conforme, inclusive, o artigo 165 e 166 da Constituição Federal, é o Congresso Nacional. Então, não tem sentido, depois de tanto debate, tantas idas e vindas, né, tantos acessos, inclusive no próprio plenário da comissão, de forma aberta, né, como a gente discutiu a lei de diretrizes orçamentárias, uma lei, inclusive, inovadora, que pela primeira vez a gente está trazendo para a lei orçamentária temas importantes, como a questão das crianças com deficiência, principalmente aquelas que têm transtorno de espectro autista, como a questão do combate ao feminicídio, que hoje é um dos crimes que mais cresce no Brasil, né? Como a questão das crianças com altas habilidades, que são gênios, que precisam ser tratados de forma diferenciada desde a primeira infância, como a questão do próprio desenvolvimento econômico, no que diz respeito às energias renováveis, no que diz respeito ao seguro safra, que hoje é o setor que sustenta a economia do Brasil, e tudo isso ser simplesmente vetado de forma aleatória, depois de um amplo debate, inclusive com o próprio governo, porque no caso, inclusive, da questão da merenda escolar, do transporte escolar, do fardamento escolar, foi discutido até com o ministro da Educação, com o ministro Camilo Santana aqui do Ceará. Então, isso causou um desconforto muito grande, né, na relação do próprio Congresso com o Poder Executivo, e eu não tenho dúvidas que o Poder Executivo não vai se amildar, né, a uma situação de constrangimento em função desses vetos. Então, ontem recebi várias ligações, inclusive de líderes de bancada, preocupados com a situação. A lei orçamentária é a lei mais importante do país, né? Nós estamos aí num momento, inclusive, que a economia precisa decolar, precisa sair desse atoleiro, né? Desse ciclo vicioso de empobrecimento do povo brasileiro. O país precisa crescer economicamente, até para alcançar a própria meta estipulada pelo governo, que nós, inclusive, cumprimos, né, com a perspectiva do próprio Ministério da Fazenda com relação ao déficit zero, e ficamos surpresos com essa atitude. Então, agora, acredito eu que, à medida que a normalidade vá voltando nas relações institucionais, né, com o fim do recesso parlamentar, tanto do Congresso Nacional como do Executivo, né, a gente consiga rearrumar essa casa e construir aí, né, um orçamento que seja aquilo que a gente fez durante todo o debate, com previsibilidade, com transparência e com eficiência no gasto público. Deputado, o que o presidente da República vetou dentro do que foi aprovado no orçamento foi o prazo, não é? Até 30 de junho para pagamento de emendas a entidades assistenciais, e o argumento do governo é: essa determinação, se valer, aumenta a rigidez na gestão orçamentária e que dificulta a gestão das finanças públicas de forma geral. Você acha que foi isso mesmo o motivo, deputado? Aí são 35 vetos, esse aí é apenas um, né? E a questão do cronograma é exatamente para dar disciplina ao planejamento. Os grandes países do mundo, os Estados Unidos, os países da Europa, o Canadá, o orçamento é 100% impositivo. O Chile aqui, do lado, o orçamento é 100% impositivo. Esse modelo do orçamento autorizativo, que dá margem, inclusive, para o que vocês criticam muito, Pedro e Thaís, de fisiologismo, de toma lá da cá, e troca de favor por liberação de emenda,
Isso é que macula, isso é que envergonha o país, isso é que diminui a credibilidade, né? Aumenta a insegurança financeira. O país está, inclusive, com os investidores aí, tudo com freio de mão puxado, né? A economia patinando, né? Falta de credibilidade. Nós estamos com a reforma tributária em curso, onde a gente poderia discutir várias matérias do ponto de vista de melhorar a receita do país, sem estar todo tempo aumentando impostos, né? Combatendo a sonegação, combatendo a evasão fiscal, que foi o que a gente tentou fazer, né? Quando votou, inclusive, a tributação sobre as apostas dos bets, né? Sobre as offshores, que são empresas aí que camuflam, né? Que fazem aí uma lavagem de dinheiro, né? E enganando o fisco nacional. Então, eu acho que tem muitas matérias que teriam que ter mais transparência no debate. E quanto ao cronograma, é uma questão, inclusive, de afirmação do próprio Congresso Nacional. Se nós temos a incumbência de fazer o orçamento, e lá nos artigos 165 e 166 da Constituição Federal, determina que a gente pode, inclusive, elaborar um planejamento da execução orçamentária, por que é que nós vamos nos omitir disso? Não tem sentido. Então, o que o Congresso fez foi cumprir a sua tarefa constitucional e que cabe agora ao Executivo executá-la e perseguir a meta fiscal, na medida em que nós já estamos chegando em março, e em março será feito, inclusive, o primeiro balanço, né, das atividades financeiras do governo, para saber se terá êxito ou não com relação ao cumprimento da meta fiscal do déficit zero. Deputado, de uns tempos para cá, a gente tem acompanhado, né, o parlamento muito mais dono do orçamento do que o governo. Na avaliação do senhor, não falta só um critério de mais transparência para a destinação desses recursos? O parlamento está disposto a colocar mais transparência no destino, né, desse dinheiro, que normalmente é uma obra, né? É uma escola, é um posto de saúde, é uma ponte, é algo que vai ser levado para a região pelo representante do povo que foi escolhido na eleição. Falta mais transparência nessas emendas, deputado? O orçamento é do povo brasileiro. O orçamento é o meu suor, o seu suor, o suor da Thaís, que acorda cedo para trabalhar e paga imposto desde a hora que compra um pão na padaria até a hora que vai dormir. Então, onde tem dinheiro público, tem que ter transparência e tem que ter fiscalização. E nós aumentamos a transparência, até as transferências fundo a fundo, né, que são tantas vezes mal compreendidas e até julgadas aí e equivocadamente executadas e punidas quem assim o faz. Agora vão ter mais transparência, porque vai ter o deputado que a indicou fazendo o encaminhamento da emenda, vai ter o comunicado ao Tribunal de Contas da União, porque o recurso sai do governo federal, vai ter o comunicado ao Tribunal de Contas do Estado, que vai fazer o acompanhamento da execução dessa transferência, e metade do orçamento, Pedro, é para pagar juros e amortizar dívida. 46% do orçamento do Brasil é para renegociação de dívida, amortização. No ano passado nós pagamos mais de 2 trilhões com relação à renegociação de dívidas. O peso da dívida pública no Brasil está muito alto, inclusive isso é questionável. E no momento que nós estamos vivendo de baixa atividade econômica e com juros altos, isso empobrece ainda mais o povo brasileiro. Então eu acho que inclusive quero eu, né, e defendo eu, que o Congresso Nacional tenha uma participação maior, inclusive na fiscalização e na responsabilidade sobre a execução orçamentária. Porque o poder mais representativo do povo brasileiro não é o Executivo, que tem um presidente eleito, é o Congresso Nacional, que tem 513 deputados eleitos, representando o povo dos mais distantes locais do país, e 81 senadores representando os 27 estados do Brasil. Então, esse poder, ele tem uma representatividade muito maior do que o próprio poder executivo. E a ele cabe também, inclusive constitucional, a tarefa de fiscalizar a execução orçamentária. Deputado Danilo Forte, nosso tempo está acabando, mas eu preciso perguntar para o senhor sobre vetos. O que o senhor acha que vai acontecer, não só esses vetos do presidente da República
na lei de diretrizes orçamentárias, mas aquele outro também na desoneração da folha de pagamentos e a medida provisória editada no finzinho de 2023, anulando a lei que foi aprovada pelo Congresso. O que o senhor acha que vai acontecer com esses vetos todos do presidente? Eles vão ser mantidos ou derrubados pelo Congresso, deputado? Está muito desarrumado, né, Thaís? Precisa dar uma arrumada. Eu acho que por falta de diálogo, né? Se propõe a ser um governo de frente ampla, tem que dialogar, tem que fazer um planejamento, tem que discutir pontos estratégicos. Todas as vezes que a gente foi chamado, inclusive por todos os setores do governo que eu fui chamado para discutir a LDO, eu fui. Eu me lembro muito bem que o deputado Cajado, quando foi discutir a questão do arcabouço fiscal, fez várias reuniões com o governo. Né? O deputado Aguinaldo, na discussão da reforma tributária, fez várias reuniões com os diversos segmentos do governo. Então, eu acho que, falta aí harmonizar um diálogo mais próximo do Poder Executivo com o Poder Legislativo, dentro de um planejamento, para que a gente não tenha sempre que estar aí enfrentando obstáculos, dificuldades e desinformações. Porque, por exemplo, você acabou de votar uma lei, que nem a gente concluiu o processo da lei da desoneração. E em cima disso, tem uma medida provisória faltando um dia para acabar o ano, isso cria, né, dificuldades nessa relação. Como também você tem uma LDO, uma lei de diretriz orçamentária, toda harmonizada e construída com os setores do governo e a bancada do PT votando favoravelmente. O único ponto de discordância do líder do governo no plenário, o deputado Zaratini, foi com relação ao cronograma. Em todos os outros pontos, inclusive tem vídeo gravado dele no plenário da CMO, ele estava de acordo. E aí, surpreendido com 35 vetos, isso realmente cria, né, uma dificuldade da própria relação institucional que os poderes precisam ter na sua autonomia e na sua harmonia, conforme Perdemos a conexão aí, mas já compreendemos o fim da fala do deputado Danilo Forte, entrevistado por nós. Agradeço aí o deputado. Vamos mandar uma mensagem para a assessoria agradecendo a entrevista, né? Ele abriu um espaço aí no meio do recesso para conversar conosco sobre esses vetos do presidente Lula à LDO. Os políticos, viu, Thaís, que vão a Brasília aí na segunda-feira para eventos em relação a 8 de janeiro, celebração de democracia, podiam muito bem aproveitar ali, né, já que estão lá. E, hein, deputado, podiam aproveitar essa ida aí para Brasília no dia 8 de janeiro e resolver essa questão da medida provisória, né? De alguma forma, votando, devolvendo, colocando de volta a coisa no eixo aí para a preservação de 9 milhões de empregos dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Obrigado pela entrevista, viu, deputado? Eu não tenho dúvida que o grande assunto do dia 8 vai ser exatamente a questão da MP da desoneração e a lei orçamentária. Né? O dia 8 é um dia importante, foi uma vitória da democracia, mas o dia 8 já é uma página na história, no passado. Nós temos que cuidar do futuro, e o futuro passa necessariamente pelo debate de melhor harmonia nas relações entre os poderes, né? Inclusive o próprio Poder Judiciário, que não pode também se transformar num algoz dos poderes constituídos. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse dia 8 também para avançar nesse debate. Obrigado, feliz fim de semana para todos e boas férias. Obrigada. O deputado Danilo Forte, um ótimo ano para o senhor também. 9h28, o Jornal Gente segue no ar agora na Rádio Bandeirantes. No Band News TV, você fica na companhia do Manhã Band News.